Olá, sejam bem-vindos ao Portal Line 7 e hoje com uma grande novidade. Hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, um grande homem de Deus, um grande intercessor, e hoje eu quero apresentar eles aqui para você que está nos acompanhando, você que sempre está nos prestigiando e nos dando aí a honra da sua audiência, acompanhando tudo que acontece dentro do estado de Minas Gerais e, por que não, dizer aí no Brasil. E hoje é com muita alegria nós recebemos o pastor Erlande, pastor presidente da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Milagres. Pastor, seja bem-vindo. Ô Varão, primeiramente louvar a Deus, né, por essa rica oportunidade de estar aqui nesse dia de hoje. Lembrando que em Números 23:19, a palavra de Deus fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Deus fala e cumpre com as suas promessas, né? Então hoje inicia uma promessa de Deus na minha vida, que um dia eu ia ser entrevistado, que Deus ia me dar uma oportunidade de contar um pouco do meu testemunho, da minha história, né? Louvar a Deus pela vida da minha esposa, né? Ellen Gomes Nascimento da Silva, uma mulher que Deus colocou na minha vida para caminhar comigo na obra, né? Se eu estou de pé porque eu tenho uma mulher de joelho que ora pela minha vida. Louvar a Deus pela vida dos meus filhos, né? Davi Samuel Nascimento da Silva, Evelyn Nascimento da Silva, pela vida da Esther, e louvar a Deus pela vida dos meus amados irmãos, né, o qual eu sirvo ao Senhor, Assembleia de Deus dos Milagres, né, estou ali servindo a Deus, no bairro Santa Helena em Contagem, né, já há mais de 13 anos, né, que eu sirvo ao Senhor ali. Louvar a Deus pela vida do Jean, né, pela sua vida também, Samuel. Amém, né? É uma honra, pastor. Louvar a Deus pelas suas vidas, por Amém. Essa oportunidade de ser, né, até mesmo assim, o primeiro a ser, né, fazer parte desse projeto. E eu sei que isso veio do coração de Deus, né? A gente tem que usar de todos os meios para que o nome do Senhor seja glorificado e para que o evangelho do Senhor seja anunciado, né? Amém. Que honra para nós, é um motivo de muita alegria ter o Senhor prestigiando aqui, nos prestigiando. Na verdade, nós nos sentimos aqui extremamente prestigiados e honrados pela presença do Senhor, dando início a esse projeto e, além do mais, fazer parte de algo que o Senhor um dia sonhou que acontecesse. Então, para a gente, além de ser um privilégio, também eu digo que é uma grande responsabilidade, mas nós estamos aqui para poder fazer acontecer, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção esse tempo que nós vamos passar aqui. Pastor, eu queria que o senhor aproveitasse esse espaço, esse início que nós estamos tendo aqui, para que o senhor contasse um pouco da sua vida, como foi o senhor descobriu o seu chamado, qual foi a forma, contar a história da sua família. Aproveite esse espaço, porque às vezes as pessoas elas conhecem o pastor Erlande, né, mas não conhecem a história, não sabe o que passou, não sabe o que viveu, e o senhor está tendo uma excelente oportunidade para poder conversar com esse público que vai te acompanhar aí. Por favor, fique à vontade. Na verdade, assim, eu nasci numa cidade chamada Alpercata e fui criado na roça. Minha origem é bem simples, eu nasci na roça, sou filho de José Olésio da Silva, Maria dos Reis da Silva, o qual todos dois já descansam no Senhor. E tenho irmãos, né, que é o Erlei, a Cida e a Amélia, né, no caso, são 3 irmãos. Eu nasci numa família muito simples, uma origem muito simples, fui criado na roça, e até que o meu pai mudou para a cidade grande, né, o qual nós viemos morar na capital, na cidade de Belo Horizonte, e depois de um tempo eu morando aqui, né, eu conheci o evangelho, né, eu conheci o evangelho através... O primeiro a pregar para mim, a anunciar o evangelho, foi o pastor Adão, saudosa lembrança do pastor Adão, subtenente da Polícia Militar, e pastor Jorge, e tantos outros pastores. Eu converti na Igreja do Evangelho Quadrangular em 1999, mas antes disso eu conheci o evangelho através do vício, né? Eu era usuário de droga, a vida toda destruída, e minha mãe converteu primeiro, né? E começou a buscar orar pela minha vida. E a palavra de Deus fala sobre isso, né, que quando alguém se levanta em oração, né, em busca, Deus é fiel para dar a vitória. Então eu fui liberto das drogas, conheci o evangelho. Eu estou reduzindo um pouquinho meu testemunho, que é muito grande, né? Sim. Conheci muita coisa, vivi muita coisa, passei
por muitas coisas da minha vida, e até que foi em 1999 eu rendi aos pés do Senhor, com a vida toda destruída, tinha 61 quilos, até um vento de uma carreta me derrubava no ABR, e o Senhor mudou a minha história, hoje eu sou casado, né? Tenho uma família abençoada, faço parte do ministério, estou ali junto com os pastores ali, ganhando almas para o Senhor, né? A minha vida foi transformada, eu só tenho que louvar esse Deus. Romanos fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, né? Então foi isso, é a graça dele. Em João 15, versículo 16, a Bíblia fala: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, né? E eu tenho que só amar esse Deus, porque Deus pega aquilo que é torto, aquilo que ninguém dá nada, né? E hoje eu ser instrumento na mão de Deus é coisa tremenda, né? Que maravilha! E mesmo diante daquela vida que o senhor levava, em algum momento, assim, que o senhor se lembre, vamos colocar assim, alguém já chegou a liberar uma palavra sobre a vida do senhor, dizendo: o senhor vai ser pastor das minhas ovelhas, o senhor vai ser um grande homem de Deus. O senhor ouvia essas palavras assim? O senhor tem chamado, que a gente sempre está falando aí na vida, ministrando sobre a vida das pessoas, as pessoas liberavam essas palavras aí para o senhor? Na verdade, assim, teve muitas situações que eu mesmo lá no mundão, assim, que Deus usava pessoas, né? Pessoas intercediam, oravam por mim, e muitas vezes Deus usava profetas, profetisas, falando que eu ia ser um pregador do Evangelho, que Deus ia colocar eu na frente, que Deus tinha um chamado na minha vida. Eu lembro certa feita que uma criança soltou da mão de uma mãe e veio até mim e falou que eu ia ser pastor. E teve uma vez que eu estava na igreja unida lá do Laguna, e uma missionária lá do Rio de Janeiro não conhecia nada da minha vida, e na época eu até falei assim: esses crentes é fofoqueiro, contou minha vida toda para a mulher. Muita gente pensa isso. Eu já tinha passado por situações assim, passei por situações da minha vida que só eu e Deus sabia, porque a gente quando está perdido no mundo, a gente quando está escravo do vício, eu saí da minha casa para não trazer problema para minha mãe e meus pais, e eu morei em 24 casas. Passei por muitas casas. 24 casas? 24 casas. Meu Deus. Passei por muitas casas e era um trabalhar de Deus, né? Fui muito humilhado, porque o cara quando tem sonhos, projetos, o cara quando tem vontade de crescer, e às vezes assim, o mundo oferece muita coisa fácil, né? E na época eu acreditei em muitas coisas e falsos amigos, tanta coisa, então eu procurei esses meio fácil de querer realizar sonhos, e eu sei de uma coisa, hoje a Bíblia diz isso, que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, né? Então o pouco com Deus se torna muito, e o muito sem Deus não é nada, né? Não é nada. Então assim, o meu chamado foi uma coisa muito louca, Deus usando profeta, Deus usando polícia para pregar para mim. Aonde eu ia, Deus sempre tomava alguém, falava acerca de um chamado, e eu falava com Deus, falei: Deus, como pode alguém escolher uma pessoa como eu, quarta série de grupo, ex-usuário de droga, a vida toda destruída? Mas é assim, Deus, ele pega aquilo que ninguém dá nada. E aí, se alguém perguntar, eu ouvi um testemunho como esse, de um pastor também, né? Ele ministra em alguns lugares, né? E aí um pastor gostou da forma como ele ministrava e falou assim: olha, eu vou chamar o senhor para dar aula de teologia, e aqui estão os requisitos, tem que ter isso, tem que ter aquilo, né? As formações acadêmicas, né? Aí o pastor falou com ele assim: olha, eu não tenho nenhum segundo grau, eu não tenho nenhum segundo grau. E o pastor falou assim: ué, mas o pastor, né, que o convidou para ser acadêmico, mas como é que o senhor sabe todas essas coisas? Não, é pelo Espírito. Existem coisas que a faculdade, existem coisas que a formação acadêmica não vai te dar. Se não for pelo Espírito, que toda a sabedoria é dada pelo Espírito, você não consegue fazer. E foi exatamente o que aconteceu com o senhor, né? Foi pelo Espírito. Verdadeiramente você entrou num ponto aí muito interessante, porque Deus não chama os capacitados, né? Deus capacita os seus escolhidos. E é interessante que quando Jesus chama os discípulos, Jesus falou assim: vinde, eu vos farei pescadores de homens. Então existe muitas maneiras de pescar, né? Tem aquela pesca com a varinha, tem a pesca de tarrafa, então existe muitas maneiras de pescar. Então assim como Deus tem Pedro, Deus tem o doutor Lucas.
É verdade. Né? Então, cada um Deus usa de um jeito. O evangelho, o gostoso do evangelho é isso, Waro, que cada um Deus usa de um jeito, cada um Deus trabalha de um jeito, e tem oportunidade para todos aqueles que quiser. O ID é para todos nós. A maior mensagem que um ímpio pode ver e saber é o testemunho. O testemunho é a maior mensagem do antes e o depois. Antes de Jesus, eu era um drogado, um derrotado. Eu falo isso até emocionado, porque quem olhava para mim não dava nada. E Deus mudou a minha história. Hoje eu vou, em maio agora, se Deus permitindo, eu vou completar 50 anos. Eu não tinha nada para oferecer a Ele. Não falo isso por sensacionalismo. Por favor, fique à vontade. É o Espírito Santo Deus da minha vida. Nós estamos aqui para isso mesmo, para mostrar a verdade. E assim, eu falo para todos que estão ouvindo, né? Eu sei que isso aqui vai alcançar vidas e tudo, que há uma oportunidade para aquele que crê, para aquele que quer mudar de vida, há uma oportunidade. Eu não tinha condições de ter uma família, de ter filhos, não tinha responsabilidade. A droga tira a vida do ser humano, destrói, né? Tira a droga destrói, dignidade da pessoa, destrói famílias, né? lares, né? Quantas pessoas sofrendo aí no vício, mães acorrentando filhos na beirada de uma cama por causa do crack. Então fala assim, sabe, verdadeiramente o testemunho é uma mensagem, né? Por onde eu passo, antigamente as mães falavam assim, não anda com esse menino, que esse menino é má companhia. Não é referência para ninguém, não vai ser nada na vida. Hoje as mães imploram para eu levar os filhos para a igreja, e a maioria dos jovens que eu tenho na igreja lá hoje são meninos que estavam nas drogas, pessoas que estavam perdidas, né? Então fala assim, é algo tremendo, o evangelho é algo tremendo, é algo maravilhoso. Não tem preço para uma alma, não tem preço uma vida. Por isso que às vezes os pastores, né, aqueles que pregam o evangelho com sinceridade, com amor, passam muita luta, porque não é fácil. O diabo, ele não quer perder uma vida. O diabo, ele quer escravizar o ser humano. Deus criou o homem para ser sua imagem e semelhança, né? Então o diabo, ele quer, né, levar o homem, né, à desgraça, quer levar o homem à miséria, ao vício. E aonde tem um copo de cerveja cheio, onde tem um vício, tem uma alma vazia, esperando alguém pregar e falar do amor de Jesus. Então, quando alguém das antigas me fala assim, o meu apelido era Negão, lá no Mundão, Olha, né? só. E aí, meu apelido era Negão, e eles falavam assim, como é que você conseguiu sair do vício? Como é que... E eles perguntam qual é o segredo. Eu falei, o segredo é Jesus, é você entregar a sua vida para Ele, e você confiar nele, ele muda a história. Então fala assim que é coisa tremenda. Hoje, e da minha época, Samuel, eu falo isso até com tristeza, muitos morreram. Eu tive o desprazer de enterrar muitos que jogaram bola comigo, que cresceram comigo, e que até ouviram a palavra, até Deus deu uma oportunidade, e a pessoa às vezes não quis, né? Então Deus é tão bom que Deus deixou livre-arbítrio para o homem escolher, né? É o que a Bíblia diz, aquilo que o homem semear, ele vai colher, né? Então, a semeadura é uma opção, mas a colheita é obrigatória. Então, Deus me escolheu e eu fiz uma escolha também, que era renunciar tudo para servir a Ele. E se fosse preciso, eu fazia tudo de novo, porque vale a pena ser fiel. E quem pregava para o senhor antes do senhor converter? Na verdade, assim, a Bíblia fala em Salmo 139, versículo 16, que quando a gente é um embrião, Deus já tem um propósito, né? A Bíblia fala sobre isso. Em Jeremias também fala que antes da gente ser gerado no ventre da mãe, Deus já tem um propósito. Então, Deus escolhe, Deus do ventre. Antes de ser gerado no ventre, Deus já escolhe, né? Para uma missão, para um propósito, né? E assim, eu muitas vezes, igual eu falei, às vezes eu estava num ambiente, chegava cristão, às vezes eu estava numa situação, chegava um pastor pregando, nas favelas, nos becos da favela, e tudo, sabe? Então, mas assim, o meu pai na fé mesmo já descansa no Senhor, que é o pastor Adão, subtenente da Polícia Militar. Eu tive o prazer de, antes dele morrer, eu dar um abraço nele lá, foi eu, o irmão Agenor, que é polícia também, nós fomos uma turma lá, e eu cheguei lá e não me conhecia mais, ele já estava bem de idade, e eu falei, só lembra de mim? Porque eu já fui metaleiro, já fui punk, eu tinha o cabelo comprido, eu vivi o mundo
Por isso que quando as pessoas veem eu no monte, rapando o cabelo, consagrando, é porque no mundo eu dava tudo para o inimigo, para Satanás. Então, na presença de Deus, eu também reduzo essa carne ao pó para adorar a Deus. Então, eu jejuo, eu oro, vou para o monte. Então, eu gosto de viver essa loucura do Evangelho, de viver o sobrenatural. Mas, assim, muitos foram instrumentos de Deus na minha vida, para pregar para mim, falar do amor de Jesus, e pessoas que Deus enviava. Mas, assim, igual eu falei, o pastor Adão foi o que pegou a pedra brusca mesmo, que pegou, pregou para mim, orou por mim. A minha mãe converteu primeiro, e depois eu vim. Eu fui um tempo da igreja da igreja do Evangelho Quadrangular, passei pela Assembleia de Deus Madureira, passei por alguns ministérios, até Deus me levar no meio de um povo mais avivado. Não que nos outros ministérios não tenha avivamento, tem. Eu conheço pastores da Quadrangular que são avivados, conheço pastores, porque na verdade, Samuel, lá no céu não vai ter Quadrangular, Assembleia, Batista, lá vai ter um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Amém. Eu vejo alguns pastores, não sei se é por falta de sabedoria ou simplicidade, humildade, fala assim: não, eu sou dono de igreja. Nós não somos dono de igreja, eu estou ali para servir a igreja. O dono da igreja chama Jesus, e lá no céu não vai ter placa. Então eu converti através do pastor Adão, aí veio vários pastores me auxiliando. Mas é interessante você falar isso aí, que eu não posso deixar de fazer menção de duas pessoas também que foi muito importante na minha vida, que é o pastor Antônio Soares e a Sulamita. Deus usou a pastora Zilda há muito tempo atrás, que eu ia conhecer um pastor de cabeça branca, que ele ia me adotar como filho. E eu tive 3 vezes nessa caminhada, eu tive frio na fé, eu cheguei desviado do Evangelho, mas eu lembro que na época eu desviei do Evangelho, o mundo, aquele que é de Cristo, o mundo não aceita mais. E aonde eu estava, Deus falava comigo, né? E aí eu conheci esse senhor de cabeça branca através de uma profecia que saiu da boca da pastora Zilda. Falou: você vai conhecer um senhor de cabeça branca que vai te adotar como filho, que é o pastor Antônio, mas a irmã Sulamita. Eles me conheceram, eu fui para a casa deles com 2 pazinhos de roupa e saí de lá casado. Então, estou reduzindo um pouquinho o testemunho, porque o testemunho é longo, é muito comprido, mas eu quero fazer menção desse casal também, que é o pastor Antônio e a irmã Sulamita, né? Que é essa família que eles me adotaram com tanto carinho, né? Que tem até o filho dele que é pastor Christian Cleito também, que é um canal de bênção na minha vida também. Aí vem o Sulânio, o Peta, a Rúbia, famílias, né, que Deus coloca na vida da gente. Que te acolheram nos momentos mais difíceis, né? É só o Evangelho para fazer isso, porque a pessoa pegar um cara ex-usuário de droga, levar para dentro de casa, tem que ser muito de Deus, né, varão? Tem que ter muito amor às almas, né? Na grande verdade. Isso aí está em extinção. Pastor Moacir também, pastor Moacir, hoje ele está bem de idade já, ele foi acometido de diabetes, está quase perdendo as vistas, mas eu amo demais o pastor Moacir. O pastor Moacir foi um exemplo, é um exemplo também de homem de Deus para mim, mais o pastor Antônio que me consagrou a pastor. E quantas vezes nós não tínhamos carro para fazer a obra, fazia culto nas praças, nas ruas, e quando a gente vinha embora depois do culto, e o pastor já era bem de idade, e eu via que ele ia dormir, eu emprestava o meu ombro para ele encostar a cabeça no meu ombro, porque eu sabia que na metade da viagem ele ia dormir. Uhum. E eu tinha tanta alegria de emprestar meu ombro para ele, que eu sabia que ele ia deitar a cabeça no meu ombro, e eu sempre sentava do lado da janela, porque eu sabia que ele ia procurar o meu ombro para encostar a cabeça. E eu sou varão, eu falo assim, eu engraxava o sapato dos pastores, lavava o carro deles, tinha o prazer de carregar a pasta dele. Então, assim, eu me sinto honrado de estar no meio desses homens de Deus. De servir, né? Dessa forma, né? Eu tenho prazer, varão, de servir, de estar no meio deles. Quer me alegrar, estar no meio dos crentes, dando glória, dando aleluia. Porque eu gosto demais, eu amo o que eu faço. Eu não estou por interesse, porque, na verdade, eu não vou entrar em alguns testemunhos da minha vida, também para não expor, eu não devo nada à justiça hoje, né? Sou livre para adorar a Deus, mas eu vivi uma vida de aparência, de ter 9 cartão de crédito, de ter dinheiro, cheguei a ter sacolão, comércio,
Meu pai trabalhava no Ceasa, eu cheguei a ter sacolão. Então, assim, o dia que eu não ganhava nada, eu ganhava 300, 500 reais por dia. Eu saía final de semana com 3 mil reais no bolso, quando era na segunda não tinha dinheiro nem para comer um lanche, por causa das drogas. Então, assim, o dinheiro eu ganhava o dinheiro. Eu fui camelô, eu vendia fruta na rua, já fui flanelinha em posto de gasolina, posto Bonanza na 040, eu usava a água do posto para lavar o caminhão e ganhava. Então, sempre eu trabalhei. O meu pai sempre me ensinou a ser honesto, ser direito, e eu vendia banana na Dulce, então sempre eu se virei, sempre eu corri atrás, trabalhei, então não faltava o dinheiro para mim. Eu lembro que na época era a época do Nike, né, da jaqueta Red Rock, os mais antigos aí, vai lembrar, né? Então sempre eu tive o meu dinheiro, sempre eu sustentei meu vício, né? Mas aí quando as drogas entrou na minha vida, eu fui perdendo a minha identidade, fui perdendo a dignidade. E aí o cara perde tudo, né, cara? Quem tem família perde família. Na época eu não era casado, quando eu conheci a minha esposa, eu já era crente, né? Então eu falo assim que eu passei muita coisa lá, para eu estar onde hoje eu estou, eu passei muita coisa na minha vida, né? Até mesmo eu entendo isso porque é aquela coisa, eu nunca vou esquecer da onde Deus me tirou, Val. Determinadas coisas eu não concordo. A pessoa pôr a mão na minha cabeça e orar, falar que eu vou esquecer o passado. Na verdade, Deus lança o nosso pecado no mar do esquecimento. Mas eu vou lembrar de onde Ele me tirou. Eu vou lembrar o lixo que eu era. Então, fala assim que, quando eu lembro de onde Deus me tirou, Val, não tem que só glorificar. E glorificar o nome dEle e adorar Ele, porque Ele é tremendo. Amém. Que história linda e inspiradora, né? Igual nós estamos conversando aqui, se for deixar, tem muito testemunho para poder contar. Tem. Não, e a gente vai retornar. Para edificar a vida das pessoas. Né? Pastor, hoje o senhor está como presidente da Igreja Pentecostal Assembleia Deus de Milagres, não é isso? É isso. É claro que ser pastor de uma igreja local exige aí os seus grandes desafios, né? Nós não estamos tratando de um pastor itinerante que é convidado para ministrar, ele prega ali um culto e vai embora. Não, nós estamos falando de um pastor que tem responsabilidade com as ovelhas, cuida de um rebanho, acompanha o dia a dia das pessoas, vê o que as pessoas estão passando, estão vivendo na pele. E hoje, ser pastor, eu conversando com um pastor essa semana, e ele desabafou comigo e falou assim, olha, ninguém quer ser pastor. E os filhos de pastores também não estão querendo ser pastor. Quando eu ouço frases como essa, eu percebo que o pastoreio não é só você subir lá no altar e pregar, isso aí é a cereja do bolo, né? Claro que, obviamente, tem que ter uma preparação, mas por que o senhor percebe um pouco dessa dificuldade? Eu queria fazer duas perguntas para o senhor. Os pastores de hoje estão cansados e talvez não estão tendo mais gás para poder dar o melhor para a igreja local, ou porque realmente não entenderam qual é o verdadeiro chamado de Deus antes de entrar? Pergunta tremenda que você fez, isso. Porque quando a Bíblia fala pôr a mão no arado, o arado é uma ferramenta de trabalho. Então, o Evangelho tem trabalho, o Evangelho tem renúncia, e hoje, infelizmente, a gente vê muitas pessoas fazendo o Evangelho comércio, fazendo a casa de Deus comércio, né? São os mercantes do Evangelho. Então, eu falo assim que, verdadeiramente, tem muitos pastores cansados, porque não é fácil, você está trabalhando com o lado espiritual, né? Então, eu falo assim, eu passo por muitas coisas, e tem coisas que eu não passo para meus filhos, tem coisa que eu passo no meu secreto com Deus. Mas eu vou te contar uma experiência que aconteceu comigo, que aquele que trabalha para Deus, Deus cuida. Existe a luta, existe a renúncia, não é fácil, porque na verdade o inimigo quer tocar no pastor. Uma vez que ele tocando no pastor, ele dispersa as ovelhas. É verdade. Então fala assim, sabe, quando Paulo fala assim que nós somos carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com o sangue de Jesus. Então assim, eu falo assim, que nós temos que levar o Evangelho, como uma carta aberta. Nós temos que dar testemunho, o pastor tem que...
Eu estava até comentando esses dias com alguns membros da igreja, o pastor não é super-homem. Tem dia que eu quero um abraço, tem dia que eu quero ser ministrado. Esses dias eu fui pescar com alguns pastores, alguns irmãos da igreja, e eu tenho um grupo mais reservado, que anda comigo nessas pescarias. Porque no momento da minha pescaria, eu sou o Erlande, aquele que quer um abraço, aquele que quer falar de coisas que às vezes o pastor, a pessoa só vê o pastor como um instrumento de profecia, de revelação, de oração, mas o pastor come, o pastor tem que vestir. Tem sentimento. Tem sentimento. E eu lembro que a minha irmã foi para a praia, um pequeno testemunho aqui, se eu for contar todo o testemunho que Deus já fez na minha vida, é coisa tremenda. A minha irmã estava indo para a praia e falou assim: ô Erlande, vamos para a praia. E eu falei com a minha irmã, falei assim: ó Amélia, eu não tenho condições, estou apertado, e eu vivo da fé, Deus mandou largar tudo para servir a Ele. Existe aquela pessoa que se separa para a obra, fora do propósito de Deus, aí roda no vento, cobra para pregar. Sim. Fica, quando vem um empresário na igreja, ou um jogador de futebol, fica aquela puxando sardinha. Então, o Deus que me chamou para a obra, se eu fui chamado por Deus, não vai faltar o pão na minha casa. Não vai, eu posso ser provado, mas o justo nunca vai mendigar o pão. Sempre Deus vai prover. Teve uma feita que eu estava no monte orando e o leite acabou lá em casa. Umas irmãs foram lá na igreja, lá no monte onde eu estava orando, porque perguntou onde eu estava e falaram que eu estava no monte orando. E o leite tinha acabado. A minha esposa tinha pegado o telefone e ligado para minha cunhada estava tomando banho e o meu sobrinho atendeu o telefone e falou com a minha esposa assim: ô tia, a minha mãe está tomando banho. Mas o próprio Deus tem o trabalhar dele, né? Porque as irmãs tinham ido lá no monte levar uma compra para mim. Olha só. E aí foi descarregando compra e pondo no meu carro lá, que eu estava saindo já do monte quando elas me encontrou. E é interessante que nesse dia eu falei: Deus, está faltando leite na minha casa, Senhor. Deixa eu ser provado, mas não deixa os meus filhos ser provados. Mas se não tivesse o leite, nós fazíamos até água com fubá para eles e vida que segue. Mas aí, meu irmão, Deus é detalhista. De repente, essa irmã foi enchendo a traseira. Eu tinha um Tempra SW. Olha só. Na época. E foi enchendo a traseira de compra. E de repente, uma das irmãs, quando ela fechou o porta-mala do carro dela, a outra irmã que estava com ela falou assim: ô irmã, você está esquecendo. Ela foi esquecendo que a caixa de leite que você colocou no banco de trás. E naquele momento eu glorifiquei a Deus. Olha como Deus é tremendo. Não, né? que eu não tinha glorificado a Deus pela compra, mas pelo cuidado mas de pelo Deus. leite que Deus não esqueceu. E acerca da praia, para não esquecer aqui. Aí a minha irmã é casada com o pastor Miguel, que é ex-jogador de futebol, irmão do Marcos, ex-jogador do Galo, meu cunhado, também foi usuário de droga. Uma hora eu quero trazer ele aqui para testemunhar. Era um excelente jogador de futebol, mas as drogas acabou com o sonho dele, sabe? Hoje ele serve ao Senhor, é um pastor. E o meu cunhado ele falou: não, eu passo o cartão lá, vamos viajar. Eu falei: mas cartão é igual pecado, eu brinco com os crentes lá. Você vai passando a fatura, mas uma hora a cobrança chega. Às vezes o cara fala assim, irmão Samuel, assim: ah, não, o cara está lá no pecado, não vai acontecer nada. Não, uma hora a cobrança chega. A fatura, ela chega para todo mundo, na verdade, né? Chega. E aí, rapaz, quando pensa que não, a minha irmã viajou numa quinta-feira. E os meus meninos eram pequenos. E quando eu olhei eles num cantinho chorando, eles nunca tinham ido numa praia. E eu olhei aquilo, você quer ser provado e às vezes é o filho, né? É tocar nos filhos. Pedir uma coisa, você não ter condições de comprar. Inclusive tem até o testemunho do meu cunhado, Anderson, que é levita lá da igreja, mas o Lázaro. Vou trazer eles aqui uma hora também. Que Deus me usou para ele, que ele ia aprender a viver da fé. E ele trabalhava na Fiat, ganhava bem, ele chegou a abençoar com o salário dele para me pagar o primeiro aluguel da igreja. E aí como é que você entrega uma revelação, uma profecia dessa? Porque nem tudo aquilo que a gente quer ver, a gente vai ver no Evangelho. E tem coisas que a gente não quer ver, que vai ter que ver. Lembra da passagem do Vale dos Ossos Secos? Que Deus levou o profeta para mostrar o vale com ossos. Quem quer ver cemitério, resto de osso? Mas tem hora que Deus leva a gente a passar por situações por causa do chamado. E aí o meu sobrinho pediu uma pizza para o meu concunhado, Levita Antes, que vai escutar lá.
E aí ele na hora ali, ele falou, meu Deus, eu não tenho dinheiro, estou desempregado. Deus usou o pastor Erlande, que ele ia aprender a viver da fé. Hoje ele louva aí, Brasil, já teve fora do Brasil louvando, dupla antes e lá. Depois vocês olham lá, vocês vão ver lá nas redes sociais deles. Já gravou CD, Deus tem soprado eles. Então Deus me usou que ele ia aprender a viver da fé. E viver da fé é diferente que muita gente acha aí, varão. Viver da fé com salário bom é fácil. Viver da fé... Esses dias eu vi um pastor falou que é muito fácil. Os caras estão brigando para pregar nas concentrações de futebol, porque o cara ganha 150 mil reais por mês, 200 mil por mês. Então é muito fácil você chegar perto de um cara que ganha 200 mil por mês e falar assim, eu vejo se andar num carro zero, mas eu quero ver é profetizar, é lá debaixo do viaduto, mendigo, é alguém que está lá no fundo do poço. Então isso aí que é a revelação mesmo, que vem daquela para... E aí o meu cunhado vindo embora, meu concunhado antes, o menino na hora falou, papai, compra uma pizza para mim. E ele não tinha o dinheiro. Rapaz, veio uma moto, passou em cima do quebra-mola, a tampa abriu, a pizza caiu no chão e chiou no pé deles. Vai entender um mistério desse? A providência de Deus. O menino tinha acabado de abrir a boca e pediu uma pizza. É o que eu falo, milagre não se explica, milagre se vive, né? E aí, para voltar ao assunto da praia, eu não tinha dinheiro. Eu ainda falei com a minha irmã assim, falou assim, olha, Amélia, para mim ir para a praia eu preciso pelo menos de 3 mil reais. É gasolina, o carro pode estragar. Os meninos gostam de comer muito coxinha para estrada fora. Nunca vi. Que eu era assim, inclusive. Tá? Gostava de comer coxinha. Arruma desculpa, quero parar para ir no banheiro, mas a verdade era a coxinha. Abençoada da coxinha. E se for para mim viajar e não ter condições de dar um conforto, de dar um lazer legal para minha família, eu prefiro ficar em casa, né? E eu fiquei triste também com aquela... Isso foi numa quinta-feira. Quando foi na sexta-feira, o irmão Dario, amigão meu, ele me ligou e falou, pastor, o senhor está em casa? Ele falou, estou. Posso ir te visitar? Eu estou com umas camisas aqui que não servem mais em mim, se eu quero elas para o senhor. Eu falei assim, irmão Dario, essa marca Simidão, tem tempo que eu uso ela. Inclusive esse terno que me deu foi o irmão Carlinhos Imóveis, da imobiliária Carlinhos Imóveis. Deus abençoe o irmão Carlinhos, olha que terno bacana que ele me deu. Esse relógio eu ganhei de uma irmã, lá no interior que eu fui pregar. Então eu visto essa roupa Simidão, essa marca Simidão, Simidão. Eu estou vestindo, né? Vocês entenderam o porquê, né? Eu vivo isso aí direto. Então aí, na sexta-feira o irmão Dario foi lá em casa, levou umas camisas para mim, nós conversamos, e lá em casa eu tenho doutrina. Quando chega lá em casa a gente ora, a gente fala das coisas de Deus, eu ponho aquela mesa de café, eu gosto de receber os irmãos na minha casa. E aí quando o irmão Dario estava indo embora, eu tinha falado com a minha irmã na quinta-feira, que eu precisava de pelo menos 3 mil reais para viajar. Olha como é que Deus faz lá, olha o que é Deus. E aí o irmão Dario chegou lá em casa na sexta-feira, minha irmã já tinha viajado para ir para a praia. E aí quando foi na sexta-feira, tomamos café, conversamos, batemos papo, orando, pusemos a prosa em dia. Casa de crente pentecostal é mistério, né, Vara? É o tempo todo. E aí o irmão Dario, na hora de ir embora, ele olhou para mim e falou, pastor, na verdade, não era só para trazer as camisas para o senhor, não. Deus mandou eu vir aqui, não sei o que o senhor está passando. E ele pegou um envelope, rapaz, e colocou na minha mão. A esposa dele falou assim, pastora, isso aqui é para a senhora, e pôs um envelope na mão da minha esposa. E eu esperando eles ir embora para me abrir o envelope, né? E aí quando eles desceu as escadas da minha casa, foi embora, e eu brincando com a minha esposa, vamos abrir. E quando a gente abriu o envelope, tinha R$ 1.500 no meu envelope, e R$ 1.500 no envelope da minha esposa. Meu Deus do céu. E aí Deus falou comigo que quem trabalha para mim, eu não... E aí na mesma hora, eu nunca vi minha esposa arrumar uma bolsa tão rápido. Naquele mesmo dia nós viajou, naquele mesmo dia. Que coisa boa. Então eu vivo isso direto. Irmão Bruno, que está lá nos Estados Unidos, hoje ele é do Exército lá nos Estados Unidos. Bruno, um abração, viu, meu querido? Christian Clayton e tantas outras pessoas, varão. Eu poderia ser... Irmão Reginaldo, meu Deus, não posso esquecer desse varão. Esse varão, rapaz, é uma benção na minha vida. E tantos outros. O Vitor, que está jogando, né, também futebol lá no Japão. E tantos outros que têm sido canal de bênção na minha vida. Às vezes eu esqueci o nome de alguém aí, me perdoa, mas são pessoas que Deus toca para abençoar a gente, que ajuda a gente, sabe? Então, assim, viver o chamado, igual reduzindo aqui, acerca do chamado de um pastor, tem luta, mano. Um dia um irmão viu eu receber uma benção de de R$1.000. Lá ia falar 1 milhão, glória a Deus, profetizo que venha, né? Que venha 1 milhão para o reino, né, para a obra.
Mas um dia uma irmã me deu R$1.000 de oferta, e um irmão viu, e falou assim, não, pastor, nunca ganhei uma oferta de R$1.000. Eu falei, varão, deixa eu dizer para o irmão, para essa oferta de 1.000 chegar, eu ganhei muita oferta de 30, R$20, já fui pregar em muitas igrejas, da gasolina acabar na estrada, e muitas vezes que eu fui fazer a obra de Deus, eu não tinha dinheiro, o último ônibus passou, aí eu tive que esperar a madrugada, o outro ônibus passar. Então, assim, é muito testemunho, varão. Se eu for contar os testemunhos de compra, de providência, das coisas que Deus faz, hoje eu vejo assim, como Deus é tremendo, varão. Nas mínimas coisas, não tem faltado nada. Sou provado sim, passo por prova, conheço pastores, que não vou citar nome, que falou, pastor, eu entreguei o ministério, porque eu não dou conta, eu não aguento. Sim. E outra coisa que eu falo também, com os irmãos, com todos os pastores, amar a Deus sobre todas as coisas, depois família. Porque se você não cuida bem, Timóteo fala sobre isso, que o obreiro que não cuida bem da tua casa, não pode nem estar cuidando das coisas de Deus. Então, eu conheço muitas pessoas aí que estão com o casamento destruído, não resolveu uma questão na sua vida particular, casa, se separa, e está uma bagunça o evangelho, na verdade, né, varão? Porque eu conheço pessoas que já estão no terceiro casamento, não sei porque que eu estou entrando nessa área, cada caso tem seu caso, mas eu vejo assim, um dia desse, eu estava muito chateado, passando por umas intempéries, por uns momentos de luta lá na igreja, e eu falei a palavra sucesso. Eu falei, Deus, que dia que eu vou ter esse tal sucesso? Ou seja, uma realização de sonho, poder desfrutar de coisas boas, né? E eu falando com Deus do tal do sucesso. E aí, de repente, eu lá dentro do gabinete pastoral lá, aí de repente o meu menino pega o microfone e vai orar. Logo depois a minha esposa dá a palavra de abertura. Logo depois a minha menina de 15 anos começa a louvar. E a minha menininha de 7 anos já está na mesma pegada de fazer missão, já louva, já é instrumento da minha família do Senhor. E aí quando eu vi minha família toda, e eu lá no gabinete pastoral, esperando a hora para eu ministrar a palavra, preparando a palavra para a noite, e a minha família toda no altar, aí o Espírito Santo, Deus bradou bem forte no meu coração, falou, o seu maior sucesso está no altar. Uau. A sua família toda na minha presença. Uau. Enquanto tem pais aí visitando filhos na cadeia, casamentos destruídos, a minha família está toda aos pés do Senhor. Então não é fácil. Para encerrar esse assunto, você me perguntou acerca do chamado de um pastor, é dolorido. Não é fácil não, mano. Mas existe o tempo da aprovação, mas existe o tempo no qual Deus também assopra, o qual Deus faz a obra. E Deus já me surpreendeu em todas as coisas. Eu só tenho que agradecer. Ou seja, tem aqueles dias difíceis, os dias maus que vêm para todos. Isso aí, por mais cristão que você seja, por mais de oração que você seja, esse dia mal vem para todo mundo e todo mundo está sujeito a passar por esse dia mal. Mas a verdade é que a própria Bíblia diz que é quando a gente está fraco, que é aí que nós estamos fortes, porque a nossa força ela não vem do poder que está no nosso braço, não. Nossa força ela vem unicamente de Deus e nós dependemos dele. Se nós não se apoiarmos na força do nosso braço, a gente vai aí passar por muita decepção, não é verdade? Então, por isso que a gente escolhe entre indas e vindas, entre as tempestades e as bonanças, tudo isso a gente aprende a depender da vontade de Deus. Pastor, pastorear uma geração como de agora, eu fico ouvindo muito as pessoas, eu não vou dizer os mais antigos, né? Eu gosto de dizer os mais experientes na fé. Eu ouço muito eles dizendo, olha, antigamente as pessoas se convertiam mais fácil, vamos colocar assim. Antigamente as pessoas elas tinham mais temor com as coisas de Deus. E nós vivemos numa geração hoje que está completamente banalizada, né? As pessoas acham que o certo é errado, o errado é o certo, e enfim, nós vivemos uma geração que banalizou, apesar de que nós temos uma palavra aí para a nossa juventude, né? E nessa palavra nós somos chamados nós temos duas atribuições
E nessa palavra dizer que nós somos fortes e nós já vencemos o maligno. Só que a gente percebe que a geração Salomão, de né? hoje, sim, a geração de hoje não parece que não entendeu isso ainda. O senhor, como um pastor mais experiente, o senhor vê dificuldade nisso? Qual que é a percepção que o senhor faz deste cenário para poder ministrar para os jovens? E quando eu falo jovens, tem muitas pessoas experientes também hoje que mudou um pouco a cabeça por causa da geração de hoje. Como é que o senhor faz esse balanço e qual a percepção do senhor tem acerca desse evangelho? Na verdade, Varão, o que acontece nos dias de hoje é assim. Eu falo assim que hoje tem poucos Daniel, né? Poucos Estevão. Eu vejo assim que quando a Bíblia fala, jovens escolhi, pois sois forte, né? Fugir da aparência do mal, né? Na verdade, no ancião tem a experiência. A Bíblia fala que a mulher anciã ensina a mais nova como conduzir. Eu tenho muitas colunas lá na igreja. E eu velo e cuido e amo e não abro mão das minhas colunas, que são os anciãos. Eu tenho o pastor Marcos que me auxilia, tenho o presbítero Anderson, né? Um abraço aí a todos que estão comigo ali, né? Cooperando, auxiliando ali, né? Tem os obreiros, tem o Robson, né? O Hudson, então a Sirlene e tantas outras aí, a missionária Cláudia. Eu tenho uma equipe muito boa, até perdão se eu esqueci o nome de alguém, uma igreja que tem mais de 230 membros, e às vezes eu esqueço, né? Aí tem a Andresa, né? Então a gente tem uma equipe muito boa, uma equipe de oração, nós estamos no monte orando, intercedendo, e tem muitos jovens ali, né? Tem o Pablo agora que, né, está na frente ali também com os jovens. Eu tenho até o nome do jovem que é Jovens Unidos pelo Evangelho, né? Então fala assim que no ancião tem a experiência e no jovem tem a força. Não adianta você ir com a força sem a experiência, porque força demais é igual quando Sansão tinha força demais, mas fazendo aquilo que Deus não mandou fazer. Então fala assim, uma igreja hoje tem que ter trabalho para jovem, tem que lutar pelos jovens, porque essa geração agora, é como você falou, a Bíblia fala de princípios, né? Filhos, honra teu pai, a tua mãe, para que prolongue os teus anos de vida. Hoje, em vez de ser os filhos enterrar os pais na velhice, os pais que estão enterrando os filhos na juventude, porque é uma geração, essa geração de hoje, Varão, o irmão é novo, eu sou mais vamos falar assim, mais experimentado, sou mais vivido que o irmão, não vou falar. Mais experiente. Não vou falar que sou velho, né? Mas que seja também, né? Porque no dia que eu vi meus cabelos brancos no espelho, eu falei, Deus, eu estou envelhecendo. O Espírito Santo de Deus falou comigo, para as jovens da igreja te ver na figura de Abraão. Cabelo branco, sinal de caráter, respeito, maturidade, né? Experiência com Deus. Então fala assim, jovens escolhi porque sois fortes. Então essa geração hoje é uma geração assim, no nosso tempo, meu pai só de olhar para mim assim, eu sabia o que ele estava dizendo. Então hoje os filhos apontam dedo na cara do pai, afrontam, filhos que não são policiados pelos pais, dá trabalho para a polícia. Eu tenho irmãos que são militar na igreja, e é triste, Barão, quando eu abro o celular, eu tive o desprazer de enterrar muitos jovens também, como o Renato e tantos outros, que teve uma oportunidade de sair do mundo, de largar tudo para servir Jesus, e voltou para o mundo, e o salário do pecado é a morte. Então fala assim, sabe, onde tem jovem, tem ação, se você dá trabalho para o jovem, Arão, eu falo assim, a igreja que tem jovem, o pastor tem que pôr trabalho para eles, porque o jovem quer trabalhar, o jovem quer crescer, então assim, mas o mundo, na mesma velocidade que o pastor tem que ter para poder acelerar ali, para que os jovens venham, né, exercer chamado, oração, buscar, a mesma velocidade tem o mundo, porque a boca de droga não fecha. Então, o mundo, Satanás, ele sabe que o jovem é uma potência. Então, o inimigo vai vir com fúria. Mas aonde? O que é que eu falo? O pastor tem que ter sabedoria. Tem hora que eu vou fazer comida para os jovens lá da igreja. Os jovens da igreja tudo me pede bênção.
porque é questão de respeito, de caráter, leva eles para o monte, oro. As jovens, a minha esposa que auxilia, porque cada um no seu. Por isso que é tão importante um casal estar junto na obra. Porque eu acho que eu como pastor presidente, eu tenho que ter uma esposa do meu lado. Eu conheço muitos pastores que sofrem porque a esposa não entende a chamada e não abraça a causa. Porque como é que eu vou aconselhar uma jovem? Então essa área é da minha esposa. Agora o jovem, o varão, eu que vou instruir. Então nós temos feito de tudo para forjar caráter de jovens na igreja como verdadeiros cristãos. Não é fácil, não é fácil. Porque o mundo oferece muita coisa, eu sei que eu saí de lá, né? Então fala assim, mas toda igreja tem que ter um trabalho diferenciado para os jovens, chamar a atenção deles. Então isso é importante. Agora uma coisa eu falo, a coisa principal para atrair jovens se chama Espírito Santo. Se a igreja é uma igreja que ora e busca, eu falo que os jovens lá da minha igreja é tudo doido por Jesus. Porque eu levo eles para o monte, faço vigília, eu falei, meu filho, vai buscar. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas como é que pode, o cara usava droga, fazia isso, agora o cara está na igreja. E igual eu falei, os das antigas, quando me vê, falam assim, como é que você conseguiu? Eu falei, experimentei uma coisa muito doida. E quem é maconha, quem é crack, quem é cocaína, não desfazendo, né, do meu amigo Espírito Santo. Mas quando o cara experimenta o Espírito Santo, varão, não embriagueis convívio que há contenda, né, mas encheiro do Espírito. Então hoje, meu filho, a pessoa experimentou o Espírito Santo, varão, acabou. Então o segredo, né, para finalizar aqui, para manter o jovem na igreja, encher eles da presença de Deus, levar para o monte, orar, fazer acampamento. E acampamento não é negócio de pular em piscina, faz parte também, mas acampamento é pôr boca no pó, é orar, é leitura da palavra, é jejuar, do poder do Espírito Santo, né? É interessante você falar isso aí, que o meu menino completou agora 18 anos e ele está no exército, Davi Samuel, né? Promessa de Deus, está no exército. E eu falei, Davi Samuel. Então eu falo assim, então eu ensinei muita coisa para o meu filho. Falei, meu filho, a Bíblia fala, ensina o teu filho no caminho, para que quando ele crescer não venha desviar. Então ele completou 18 anos, hoje ele serve ao exército, está lá no exército, servindo a Deus, porque em Timóteo fala que nós somos soldados de Cristo, né? Uhum. Então ele já serve o grandão lá, né? O Sim. Poderoso, o Deus Criador que chama as estrelas pelo nome. Então ele não vai ter problema de disciplina, porque a Bíblia, ela ensina o jovem a ter disciplina, ensina ele a lidar com situações. Então aqui está o segredo, ó. Tudo está aqui. Aqui tem aconselhamento para o jovem, para o ancião, para o casal, para o solteiro, está tudo aqui. Então, outra coisa que eu vou falar, ensinamento da palavra para os jovens. Porque uma vez que ele estiver afiado aqui, acabou. Aí não cai não, vai longe. E hoje eu tenho o prazer, o pastor Marcos mesmo, da minha igreja lá, o qual sirvo ao Senhor, ele chegou na igreja com a vida toda destruída. E hoje ele é casado com a missionária Carol, tem uma criança linda, e eu tive o prazer de trabalhar com ele, e hoje ele está ombro a ombro comigo fazendo a obra de Deus. E muitos outros jovens, eu tive o prazer de casar jovens lá na igreja, chegou com a vida toda destruída. Foi domingo agora, eu apresentei uma criança da irmã Fernanda, que é uma jovem que vivia chorando na igreja, que dia que eu vou casar, pastor, que dia? Foi, deixa na mão de Deus, vamos orar, Deus vai preparar. Então, isso ter tempo, ter tempo para aconselhar eles, ter tempo para abraçar eles. Tem dia que os jovens vão lá para casa, né, fica lá. Ouvi-los acima de tudo, né? Porque eles precisam, né, varão? Precisa. Então, isso é muito importante, você tocou num ponto muito importante. Que bom. A igreja tem criança, Deus das crianças, os casados, solteiros, anciãos, a igreja, né, mas o jovem, ele faz a diferença. Faz a diferença, porque não é a geração do futuro, já é a geração de agora. Quando a gente fala que as crianças são, vamos dizer assim, né, é o amanhã, na verdade não, elas já são preparadas desde agora, né? Então, por isso que é muito importante o investimento na vida das crianças e o jovem realmente entender o porquê e para que ele foi chamado. Então, é muito importante a gente tratar esse assunto aqui. Pastor, o senhor está com a Bíblia aberta aí, queria aproveitar esse momento final que nós estamos chegando, o senhor deixar uma pequena palavra para o nosso público que está nos acompanhando, e logo depois deixar aí abençoar. Hoje nós estamos
com um projeto muito especial dentro do Portal N7, que é o Código 7, onde nós estamos aqui trazendo momentos de reflexão, momentos de adoração. E eu tenho certeza que você que está nos acompanhando aí, você está sendo, com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma, que você está sendo ministrado aí através da vida do pastor Elande, você está sendo ministrado aí através da palavra que está sendo liberada aqui. Pastor, fica à vontade, por favor. Amém. Eu vou deixar para a nossa meditação aqui, em João 15, versículo de número 16, né? A Bíblia, entre os seus 40 autores, 66 livros, eu tenho costume de falar isso aqui. Você compra um carro, ele vem um manual. Você compra um eletrodoméstico, também vem. Você compra um remédio, lá tem a medida certa. Você não pode tomar nem para mais, nem para menos. Então, a Bíblia Sagrada, ela é o mapa que me conduz ao céu. A Bíblia Sagrada é o manual desse corpo chamado morada do Espírito Santo. Então, amém. Deus criou o homem e deixou o manual. Por isso que lá em Salmo 1 está escrito assim: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos... antes tem o seu prazer em meditar na lei do Senhor. Então, eu quero deixar para a nossa meditação aqui, você ouvinte, você que depois vai estar vendo esse áudio, já mais uma vez agradecendo, né, ao Jean, agradecendo a equipe também, que tem mais uma equipe lá do outro lado lá, né? Sim. A sua irmã, o outro irmão também lá, né? Amém. Então, eu me sinto honrado de fazer parte desse projeto, de estar aqui testemunhando prazer, tudo do nosso. Que Deus fez na minha... Muitas coisas, né? A gente está reduzindo aqui. Se eu for contar meu testemunho aqui, não vão virar a noite aqui do que Deus fez na minha vida, né? Então, mas de Deus já, mais uma vez eu quero agradecer e deixar a palavra em João 15, versículo 16, que a Bíblia fala acerca desta palavra assim, ó: vocês não me escolheram, eu vos escolhi, para que, né, produzem frutos douradouros, para que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome. Este é o mandamento: ame uns aos outros. Então, assim, o que a Bíblia fala? É Ele que me escolheu. A graça, eu tenho costume de falar isso lá na igreja: graça, favor não merecido. Você já está no lucro. Se Ele foi com a sua cara, se Ele te amou, se Ele te escolheu. Por isso que eu não julgo ninguém. Quando você vê uma meretriz na praça, quando você vê um drogado, ali é uma alma que precisa alguém falar do amor de Jesus para aquela pessoa. Então é a graça, o favor não merecido. Qual que é a outra? Fé. Hebreus 11 fala sobre a fé. Tudo é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Qual que é a outra, pastor? A pessoa tem que ser ousada. Ah, Deus falou, Deus fez a promessa, mas você tem que ser ousado. Você tem que fazer por onde? Ele te escolheu, mas a caminhada é sua. É interessante que Deus faz a promessa, mas Ele não fala os meios da promessa cumprir. Quando Deus constituiu José governador, Deus não falou com ele que ele ia ser governador e tudo. A promessa Deus faz, mas os meios da promessa Deus não vai falar. Então, graça, fé e ousadia. O que é ousadia? Orar, você ir lá fazer uma faculdade, tirar uma carteira, você batalhar, você lutar. Isso aí é a sua parte. Orar e ação. Porque tem gente que fica esperando o negócio. Não, irmão, você tem que fazer a sua parte. Deus abriu o mar depois que Moisés tocou nas águas. Tem coisa que é atitude, o milagre está na sua mão, mas e a atitude que você tem que tomar? Então, graça, fé e ousadia. Qual que é a última para fechar? Unção. O que é unção? Capacitação para mim fazer algo que através desse corpo humano eu não teria condição. Na unção eu vou, na oração divina, na busca, no jejum. Então, João 15, versículo: não foste vós que me escolhiste. Então, Deus me escolheu, Ele me escolheu. Da onde Ele me tirou? Então ninguém tirava, de onde Ele me buscou, ninguém buscava. Então eu devo a Ele, né, o meu louvor, a minha adoração. E eu creio que enquanto eu viver, varão, eu quero continuar nessa pegada, sendo exemplo, dando testemunho, porque, igual eu falei, o maior testemunho do cristão, quem me conhece sabe da minha vida, do meu caráter. Não abro mão da sã doutrina, não abro. Prego o evangelho na sua plenitude, entendeu? Porque existe muitas igrejas porta aberta, igrejas que aceitam a vaidade, aceitam o engano, e eu não, eu pego pesado nessa área, porque evangelho que não tem mudança de vida não é evangelho. Ah, Deus não vai invocar com uma roupa curta, uma roupa indecente. Deus invocou com a sandália de Moisés. Deus falou: tira essa sandália que eu não gostei, tira logo. Então tem coisa que Deus manda a gente tirar. Então eu falo assim: existem igrejas vaidosas, igrejas supermercado que a pessoa compra a bênção e não quer saber da bênção. Então, o Deus que me criou, a sua imagem e semelhança, quer que eu ando conforme a vontade dEle.
Então eu falo assim que existe muitas igrejas que hoje virou plateia, virou show. Uma geração de... Agora é a hora que eu acho que tem gente que vai me reprovar, mas uma geração de profeta de calça apertadinha, sobrancelha feita na régua, uma geração de profeta que não para em ministério nenhum, não é submissa a pastor. Eu não sei, varão, já fui pregar na igreja do camarada, sei lá, igreja que parece mais casa de show. O Espírito Santo de Deus está longe. É o que eu falei, porque as igrejas, muitas igrejas, tem pastores que estão preocupados em ostentar, em manter a sua posição, a sua fama, o seu, sabe? Então o evangelho é renúncia, o evangelho é você amar o próximo, é você repartir o pão. Quando Deus mandou eu abrir esse ministério, Igreja Pentecostal Assembleia de Deus do Milagre, uma igreja que se reúne, e toda reunião de igreja de oração tem Pentecoste, toda reunião que tem crente que ora, que jejua, o fogo cai. Igreja Pentecostal Assembleia, uma grande reunião com a presença de Deus. Qual é o resultado? Milagre. Então hoje muitas pessoas têm o ouro e a prata, mas não tem o levanta e anda, e é triste isso, irmão. Você vai na igreja, eu falo assim, tem que ter, a pessoa tem que estudar a palavra, tem que ter a teologia, né, a homilética, a escatologia, estudar, mas se não tiver a presença de Deus, não vai, né? Então, mais uma vez, agradecendo essa oportunidade, eu creio que isso vai ser o início de um grande projeto, né? Amém. E para mim é uma honra estar aqui, né? E eu quero fazer um convite, né? Você que está aí do outro lado aí, quero deixar o endereço da igreja, né? Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Milagres, está situada ali na rua Vereador José Augusto Diniz, no 577, no bairro Santa Helena. Você vai ver um povo ali dando glória, dando aleluia, um ex-drogado, hoje casado, pai de família, testemunhando o que Deus fez, né? Já deixo um abraço aí para todos os obreiros da igreja, os missionários da igreja, os presbítero Edinho, nossa Deus, estava esquecendo dele, presbítero Edinho, mas a irmã Maria, e tantas, a Tamara, né? Tamara lá da igreja, na verdade o nome dela não é Tamara, eu chamo ela de Tamara, porque tem hora que eu misturo o nome dos irmãos, é tanta gente. É muita gente. Mas um abraço a todos os irmãos que estão com a gente lá, né? Se eu esqueci o nome de alguém, me perdoa, vocês conhecem seus pastores, né? E uma coisa que eu quero dizer, varão, esse dom que Deus deu para a gente, de revelação, profecia, a quem muito dado, muito é cobrado. Porque muitos naquele dia vai dizer assim, mas no teu nome eu expulsei demônio, Jesus, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Eu posso orar, o paralítico andar, os cegos enxergam, mas isso não me dá o direito de morar no céu. Eu lembro de uma situação que Moisés, depois de Deus operar tanto milagre na vida dele, Moisés falou, agora eu quero ver o Senhor. Porque viver o milagre é bom, mas o gostoso é andar com o dono do milagre. O dono do milagre. Quando Jesus chamou Pedro para caminhar com ele, aí Pedro olhando para o barco, olhando para a rede, olhando para os peixes, peraí, uma noite, eu pescando a noite toda, não peguei nada, e sob a palavra dele, uma palavra que ele lançou, eu fiz uma pesca maravilhosa. Agora você imagina Pedro olhando para o barco, dizendo, um dia o barco vai para o descer, um dia a rede rasga, e é interessante que a rede estava limpa, né? Que isso tipifica a vida do cristão, que o milagre chega na vida do crente, chega, mas a rede tem que estar limpa, porque qualquer hora Jesus vai chamar a gente para a pesca maravilhosa. Eita. Mas a rede tem que estar limpa. Pedro, ainda que não pegou nada, mas ele limpou a rede, que tipifica a vida do crente, né? Porque Deus, ele tem prazer de abençoar os filhos dele, mas você tem que estar na posição também. Então, quando Pedro olhou para o barco, olhou para a rede, e os peixes, falou, opa, e Jesus estava indo embora. Aí Pedro falou, tchau barco, tchau rede, tchau peixe, tchau tudo, porque eu vou andar com aquele que faz o milagre. Então fala assim, para você que está ouvindo aí, o milagre é bom, mas o gostoso é andar com o dono do milagre. Então deixa um abraço a todos aí, deixa um convite, nós temos segunda lá o culto às 19h30, quarta-feira às 19h30, na quinta-feira nós temos uma tarde da bênção que é de 3 às 5, oração na sexta-feira, né, às 19h30, e no domingo, escola bíblica dominical, né, às 9 horas, de 9 às 10h30, e às 19 horas culto. Um domingo do mês é culto Santa Ceia, o outro é da família, um é primícia e o outro é da família. E a gente está ali servindo a Deus ali, já completamos 13 anos ali,
servindo a Deus ali. Uma longa história, né? Deixa um abraço aí a minha linda... Irmãos, e se eu casei, você vai casar. Uma hora minha esposa vai vir aqui também. Vai ser um prazer recebê-lo aqui. Louvar a Deus pela vida da minha esposa. Amém. Amo demais a minha esposa. Só Deus mesmo para colocar uma pessoa tão especial na minha vida. Amém? Se fosse outra, não suportaria. Porque eu conheço muito pastor aí que passa a luta. E eu tenho uma mulher guerreira. Que bênção. É uma alegria. E meus filhos também, né? Então, deixa um abraço a todo mundo aí. Foi um prazer. O Jean não está aqui, eu sei, né? O Jean está ali mexendo lá. Mas um abraço ao Jean também. A todos os irmãos. Amém. Abraço, viu, Vale? Uma honra, pastor. E as portas abertas. Você já está debaixo do meu joelho nas orações. Amém, agradeço. E eu sei que Deus... É interessante eu enfatizar isso aqui, porque está aqui, é Line 7 o nome da empresa. Já quero também deixar aí os irmãos aí que querem divulgar a sua empresa, os irmãos que, né, porque é uma empresa que carrega a identidade cristã. Isso é importante, né, Val? Sim. Porque eu já fui em muitas empresas orar e ungir que não tem uma identidade cristã. Teve uma vez que eu fui ungir uma empresa, cheguei lá, tinha música mundana tocando lá. E quando eu falei com o dono da empresa, peraí, e essa música mundana aí? Eu falei, não, mas Eu falei, não, irmão, o senhor é o dono da empresa. E outra coisa, nunca chama Deus para ser sócio, ele é dono, você só administra. Então, fala assim, então quero já deixar aí, né, também, né, indicar a Line 7, que é uma empresa séria, né, junto com o Jean, mas o Samuel, que são pessoas sérias, são cristãos, de testemunho, e você quiser divulgar a sua empresa, quiser trabalhar nessa área de marketing, vocês trabalham nessa área, né? Agregar valor, estamos aí para servir. E aí eu quero indicar os pastores também, amigo meu, que quiser vir cá Estamos aí para poder servir e ser bênção na vida, né? Ser bênção na vida aí das pessoas. Porque é interessante isso aí, né? Nós temos que falar mesmo de onde Deus tirou, o que Deus fez. Não, e o espaço está sempre aberto para isso. E tem pessoa que tem vergonha, fala, não, irmão, você não tem que ter vergonha de onde Deus tirou, não, você tem que testemunhar mesmo. Testemunhar. Então deixa um abraço aí, viu, meu? A gratidão. Eu que agradeço, nós agradecemos pela presença do Senhor. Abençoa o nosso povo que está assistindo aqui. Vamos orar sim, né? Quero deixar para você católico, espírita, da Umbanda, Candomblé, não importa a sua religião, né, o seu credo, a sua fé, eu estou aqui para dizer o que Jesus fez na minha vida, né? Então vou deixar uma oração para você, talvez você que está aí do outro lado aí, não sei se vai ser de dia ou à tarde ou à noite que você vai ver esse vídeo, mas eu quero dizer para você que Deus tem uma grande obra na sua vida. Amém. E que basta você entregar a sua vida a Ele, confiar nele. Então vou fazer uma oração para você aí, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, ó Pai, neste momento, ó Deus, eu quero te adorar na beleza da vossa santidade. Te dar graças, Senhor, por esta oportunidade, Pai, por mais uma promessa cumprir na minha vida. Amém. Porque a tua palavra fala em Números 23:19 que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ó Deus, e nesse momento eu quero orar para as famílias que estão do outro lado. Talvez meu pai tenha uma mãe chorando porque o seu filho está nas drogas. Talvez tenha uma esposa, Senhor. Pai, eu não sei, o Senhor sabe. Pai, mas o Senhor é Deus, ó Pai, e no nome de Jesus eu creio, essa pessoa vai ser liberta do vício. O vício da maconha, do crack, da cocaína, LSD, loló, êxtase, tine, K9. Ó Deus, da jogatina, das bet. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, eu quero apresentar cada família, cada lar, cada situação. Pessoas, meu Deus, que estão no fundo do poço, pensando em suicidar, tirar a sua própria vida. Pessoas que já bateram em tantas portas, Senhor, e as portas se encontram fechadas. Mas a Tua palavra fala em João 10, versículo 7, que Jesus é a porta. Ó Deus, ó Pai, em nome de Jesus, que haja salvação, libertação. Se alguém enfermo, Senhor, o Senhor é médico dos médicos, que essa pessoa seja curada, meu Pai. Ó Pai, enfermidade na carne, no sangue, nos ossos, enfermidade de ordem psíquica, síndrome, depressão, doença do século 21. Meu Deus, que esta pessoa recebe um milagre, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, diante do que o Senhor fez na minha vida, tem feito e há de fazer, eu creio que esta pessoa do outro lado, onde ela estiver, meu Pai, ela vai ouvir esta oração e ela vai ser liberta, vai ser curada, transformada. E aquele que está afastado vai voltar para os teus caminhos. E para esses que se encontram, meu Pai, no vício das drogas, ó Pai, de um ex-usuário de droga, com a vida toda destruída, eu quero dizer para esta pessoa, que o Senhor tem um chamado na vida dela, Managasúbia, Nérdia, Andaracanto, Comanácia, e que o Senhor vai tirar esta pessoa, meu Pai, dessa situação, meu Pai.
Ó Pai, ó Deus querido, e que essa pessoa, meu Deus, vai ser pregador do Teu Evangelho. O Senhor vai levantar essa pessoa, meu Pai, dessa situação de humilhação, de derrota, e vai ser instrumento nas Tuas mãos. É isso que eu ministro, eu impeto neste dia, ó Pai, aonde estiver alguém precisando de um milagre, no nome de Jesus, essa pessoa vai receber um milagre, em nome de Jesus. Amém. Amém, varão? Amém. Deus que assim abençoe. seja. É um prazer. Pastor, mais uma vez, em nome do Grupo Line 7, nós queremos agradecer ao senhor pela presença no início desse projeto tão especial. Quero agradecer a você também que nos deu a honra aqui da sua audiência, que nos acompanhou, e faz uma coisa que eu vou dizer para você, eu quero desafiar você que está aí do outro lado a ser uma pessoa que vai evangelizar na vida de outros. Eu tenho certeza que você que assistiu esse bate-papo, você foi abençoado. Você pode abençoar outras pessoas também, enviando essa conversa, esse bate-papo, esse tempo de milagres aqui também. Eu posso dizer que foi um tempo de milagres, porque eu não tenho dúvida que enquanto nós estávamos aqui conversando, pessoas foram abençoadas, pessoas foram curadas, pastor, e pessoas foram ministradas. Então, você pode ser um canal de bênção aí na vida das pessoas que estão nos assistindo e nos dando aí a honra sempre da sua audiência. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço para todo o povo de Deus, da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus dos Milagres. Um abraço para toda a sua família e o espaço está aberto para receber eles. Amém. Aqui. Tá bom? É um prazer, obrigado, varão. E eu sei que esse vídeo vai rodar Brasil e fora do Brasil. O pastor Lee, que está nos Estados Unidos, os irmãos que estão em Portugal. Eu oro para muita gente fora do Brasil. E eu sei que Deus tem um propósito em tudo. Eu Amém. sei que vai ser bênção, já é bênção. Já está abençoado. Amém. Eu sou o Samuel Caleb e é sempre um prazer bater papo aqui com vocês, falar de tudo. E hoje foi um tempo muito especial e eu tô com muita expectativa, ou melhor dizer, com santas expectativas para o nosso próximo bate-papo. Um forte abraço e até lá. Fechou. Eita glória. Acabou-se.